depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS hoje, foi marcado por tumulto generalizado após um embate com o relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Preso pela Polícia Federal em 12 de setembro, o empresário negou que os negócios têm envolvimento no esquema, os negócios dele, tenham envolvimento aí no esquema de descontos indevidos que prejudicou milhares de aposentados. Na fala inicial, ele alegou que a prisão preventiva foi decretada com base em informações mentirosas. Mantive meus endereços devidamente autorizados, entreguei meu passaporte às autoridades e adotei todas as providências necessárias para demonstrar meu total interesse em contribuir com as investigações. Até porque o maior interessado no esclarecimento integral dos fatos sou eu e ainda assim fui submetido a uma medida extremamente grave, baseada em premissas absolutamente equivocadas. No que diz respeito às circunstâncias que culminaram na decretação da minha prisão preventiva, gostaria de esclarecer para que todos os brasileiros saibam e para que essa versão também circule na mídia, que um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. Isso significa que as premissas que fundamentaram a minha prisão preventiva chegaram ao conhecimento do ministro André Mendonça de forma absolutamente equivocada e baseada em informações mentirosas. Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS, afirmou ainda que não tentou obstruir a investigação. É preciso afirmar, com toda a firmeza, que jamais tentei obstruir qualquer investigação. Ao contrário, desde o início, constituí uma defesa técnica justamente para manter diálogo constante com os órgãos. Antônio Carlos Antunes ainda reclamou que a mídia criou um personagem, que é o Careca do INSS. Quero continuar esclarecendo os fatos, mas antes é necessária uma pausa para falar de quem eu sou. Desde a deflagração da Operação Sem Desconto, a mídia constituiu um personagem para tentar atribuir-me a responsabilidade por supostos crimes. Ocorre, entretanto, que tal narrativa não corresponde à verdade dos fatos, nem à minha verdade pessoal, nem àquela que muitos dos senhores aqui conhecem. Hoje terei a oportunidade de demonstrar que jamais fui esse personagem fictício, o chamado Careca do INSS. Rótulo criado por senhor Eli Cohen, que induziram pessoas de bem, veículos de comunicação respeitados, profissionais de imprensa e toda a sociedade a acreditar em uma narrativa fantasiosa, construída a partir de uma leitura superficial de e-mails trocados entre duas entidades privadas. Registro também o meu reconhecimento aos empresários e empresárias que atuam nas diversas áreas do setor privado e reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor, cuja vida e trajetória não permitem qualquer comparação com o personagem que a mídia e alguns interessados insistem em confundir. O denominado Careca do INSS não reflete quem eu sou, tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. Por fim, gostaria de registrar que responderei todas as perguntas de Vossas Excelências, desde que formuladas com educação, cordialidade e dentro dos limites da ética, observando, sobretudo, o meu direito constitucional de não à autoincriminação. Isso se justifica não apenas como garantia fundamental, mas também porque ainda existem diligências policiais em andamento, cujos elementos não são integralmente acessíveis nem por mim e nem a minha defesa, e nem mesmo a esta comissão. E ainda durante o depoimento, Antônio Carlos, ele falou que nunca foi prioridade dos negócios dele estabelecer parcerias com o setor público. Sou Antônio Carlos Camilo Antunes, um empreendedor nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra,
pela resiliência, pela determinação de vencer na vida. Minha atuação sempre se deu no setor de prestação de serviços, em ramos diversificados, o que me tornou um ponto de conexão entre pessoas e empresas, criando oportunidades reais, honestas e prósperas no âmbito privado. No que concerne às minhas empresas, é importante frisar, não tenho qualquer relação com o governo em nenhuma de suas esferas, federal, estadual ou municipal. Jamais foi objetivo da minha atuação empresarial estabelecer parcerias com o setor público. Minha atividade sempre esteve voltada ao setor privado, espaço em que é possível trabalhar com liberdade, dentro dos limites da legalidade, da ética e da responsabilidade. A experiência adquirida ao longo da minha vida profissional me permite aplicar com seriedade e honestidade conceitos modernos de terceirização e quarteirização, conduzindo minhas empresas com liderança responsável e voltada para o crescimento sustentável. E em outra parte do depoimento dele, Antunes afirmou que a empresa sempre prestou serviço para associações, mas que a responsabilidade pelos descontos nas folhas dos aposentados e pensionistas era diretamente das entidades associativas. A minha empresa sempre prestou serviço a associações, tendo como destinatário final o aposentado associado, mas sem qualquer ingerência ou responsabilidade sobre os descontos incidentes em seus benefícios previdenciários. Tais descontos eram realizados diretamente pelas associações. Assim, caso algum aposentado tenha sofrido descontos indevidos, a responsabilidade a ser apurada recai sobre as associações que eventualmente promoveram a inclusão dessas pessoas em seus quadros associativos e sem a devida anuência. E jamais sobre a minha empresa, que se limitava à prestação de serviços contratados por tais entidades. É dever dessa CPMI reconhecer a necessidade de implantação de critérios mais rigorosos e modernos, capazes de assegurar maior segurança e transparência no processo de filiação de associados às entidades representativas. Providência que também deve ser considerada pelo governo federal como medida essencial de proteção aos aposentados. E em um momento de tensão, Antônio Carlos disse que não iria responder às perguntas do relator, pois ele já havia o julgado. A confusão começou logo depois, quando o deputado Alfredo Gaspar rebateu, afirmando que Antônio seria, abro aspas, o autor do maior roubo contra aposentados e pensionistas do Brasil. Fecho aspas. A Polícia Legislativa chegou a ser acionada e a sessão foi suspensa provisoriamente após uma escalada de tensão entre o advogado de Careca, Kleber Lopes, e os deputados, com destaque para o deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Antes de começar a responder a vossas perguntas que me forem formuladas, quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do senhor Rubens, sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigida a essa comissão parlamentar mista de inquérito. Presidente, só uma pergunta, senhor presidente. Não, senhores, por favor, todos terão direito à manifestação no momento devido da inscrição, por gentileza. Senhor, por gentileza, deputado Zé Trovão, por favor. Primeiramente, o relator tem direito a fazer todas as perguntas que desejar por essa comissão. O depoente tem o direito de não responder, mas a sequência será dada. Logo após o relator, nós daremos início às falas dos parlamentares que estão inscritos. Passo a palavra ao relator e solicito ao deputado Duarte Júnior que assuma a presidência para que eu possa votar na comissão que estou me aguardando lá. Por favor, com a palavra, relator. Senhor presidente,
Hoje é um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo para falar. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Presidente, estamos diante de um autor do maior roubo. Pode falar pela ordem para uma funcionária. Eu peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Não, ele fechou. Eu sou advogado. Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Está suspensa a sessão. A confusão entre o deputado federal Zé Trovão e o advogado Kleber Lopes terminou com a exigência de uma retratação pública de parlamentares pela OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que afirmou que vai adotar medidas legais pertinentes ainda hoje. Para a seccional do Distrito Federal da OAB, o advogado foi ofendido enquanto acompanhava o depoimento do cliente Antônio Carlos Camilo Antunes. Em nota, o órgão afirmou que, abre aspas, a advocacia jamais poderá ser silenciada no exercício da ampla defesa e do contraditório direitos constitucionais de todos os cidadãos brasileiros, fecha aspas. Durante o depoimento, Antunes tinha o direito de ficar em silêncio diante de perguntas que poderiam incriminá-lo. Pela Constituição, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. O depoimento do Careca era um dos mais aguardados desde o início dos trabalhos da CPMI. Ele é suspeito de operar pagamentos de propina a servidores do INSS. A comissão tenta ouvi-lo há semanas, mas uma decisão do Supremo lhe garantiu o direito de decidir se compareceria ou não para depor na CPMI. A defesa chegou, inclusive, a confirmar que ele compareceria anteriormente, no último dia 15, ao colegiado, mas ele recuou em seguida. No entanto, após o colegiado direcionar perguntas a integrantes da família dele, Antônio Carlos, portanto, decidiu participar da CPMI para prestar os devidos esclarecimentos. E durante a entrevista coletiva um pouco mais cedo, o senador Carlos Viana, presidente da comissão, afirmou que há muitas contradições em relação ao depoimento do Careca do INSS e as provas obtidas pela CPMI. Pelo que nós já estudamos, pelo que nós já acompanhamos, pelo que nós já temos como documentação, o esquema foi muito bem montado, inclusive baseado, calçado em toda uma documentação legal que dá a ele o aspecto de legalidade e principalmente que foi realizado dentro das regras do nosso país. Para isso existe um crime chamado lavagem de dinheiro. Ele tem todo o direito de dizer que não conhece ninguém, que não participou de reunião, que estava ali nas reuniões apenas como convidado. Faz parte, mas as informações não correspondem ao que ele está afirmando na CPMI. E ele, como investigado, como já está preso, antes que me perguntem, não há caso aqui de voz de prisão. O senador Carlos Viana ainda defendeu o relator da comissão, o senador Alfredo Gaspar, pela forma como ele tem se manifestado. É um direito do depoente.
O relator é um homem experiente, é um homem do Ministério Público. O relator tem acompanhado comigo todas as informações. É natural que nós tenhamos uma indignação diante do que está sendo colocado e diante do que nós lemos. Gente, são anos de uma organização que tomou conta de assalto da Previdência brasileira. Essas pessoas, eles têm todo um sistema e estavam tão seguros de que não seriam indiciados, não seriam presos, que é como eu disse, calçaram a documentação em provas, sacaram milhões de reais nos bancos, tudo provisionado. E vai ser muito interessante, depois de ouvirmos os principais envolvidos, sentarmos para uma cariação aqueles que já estiveram e estão ligados aos depoentes. Vai ser muito interessante nós perguntarmos para os dois quem está mentindo. A CPMI ainda aprovou hoje pedido de prisão do advogado Nelson Williams, dono de um escritório de advocacia que leva o nome dele. Ele é suspeito de ter se beneficiado com o esquema e também de ter ocultado bens de outros envolvidos, como é o caso do empresário Antônio Carlos Camilo, o Careca, do INSS. Além do pedido de prisão, a CPMI também aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do advogado, com uma deliberação para pedir ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras o compartilhamento dos relatórios de monitoramento dele. O pedido, que foi aprovado, é do senador Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. De acordo com o relatório do COAF, os repasses da ordem são de mais de 28 milhões de reais e foram identificados entre empresas ligadas a Maurício Camisotti e estruturas também do escritório de Williams, revelando vínculos, portanto, financeiros diretos aí com documentos que indicam também que veículos de luxo estavam registrados em nome de empresas de Nelson Williams, mas eram de uso do investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, né, o Careca do INSS que a gente está falando, portanto, caracterizando ocultação patrimonial e possível lavagem de dinheiro. Esse é o trecho, portanto, desse requerimento. A aprovação do pedido de prisão formulado à CPMI precisa, portanto, ser encaminhada essa autorização ao Judiciário, que é quem tem poderes para decretar a medida, mesmo que temporária. A CPMI tem poderes apenas, na verdade, para prender em flagrante, né? A Polícia Federal chegou, inclusive, a pedir a prisão de Williams ao Supremo Tribunal Federal, mas o relator do caso, que é o ministro André Mendonça, negou esse pedido. Em nota, os advogados de Williams disseram que vão acompanhar o trâmite dos pedidos aprovados na CPMI com serenidade. Ana Paula Ramos, pois é, um dia intenso aí destes depoimentos da CPMI. Começaram logo cedo, pouco depois das 9 horas da manhã, e ainda não acabaram, né? É isso mesmo, Síria. O depoimento em si do chamado, né, Careca do INSS, ele não gosta muito desse apelido, mas não trouxe nenhum fato novo ali. Mas foi importante foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de falar, né? Os deputados, os senadores também aproveitaram bastante a presença dele ali para fazer uma pressão, até usaram esse apelido Careca do INSS, que ele não gosta muito, como uma forma de provocação. E ele negou todos os crimes, né? Disse que não tem nada a ver com o setor público, que a atuação dele é no setor privado, mas a Polícia Federal já revelou que ele tem um esquema bastante até complexo, como até citou o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, né? E ele tinha 22 empresas e ele, na verdade, ele terceiriza. Ele até comentou alguns serviços que ele presta ali na comissão, ele terceiriza, ele contrata outras empresas. Então, é um esquema bem típico de lavagem de dinheiro, né, que a Polícia Federal apontou. E ele, por exemplo, ele declara que ele tem um patrimônio, uma renda mensal de 24 mil reais. E aí, quando a Polícia Federal chegou lá para fazer a apreensão dos bens dele, tinha vários carros de luxo, BMW, Porsche, ele tem também uma offshore, num paraíso fiscal. Então, assim, ele declarou uma renda que não era compatível com o estilo de vida e com os bens que ele ostentava.
Esse depoimento de hoje também já teve um desdobramento. A OAB aqui do Distrito Federal acionou o STF em relação a essa confusão que a gente viu aí do tratamento dado ao advogado do careca do INSS, né? Então, vai pedir explicações e pedir que a garantia dos profissionais, os advogados que acompanham, sejam respeitados. Ele não teve nem a oportunidade de fazer uma pergunta, de fazer um pedido pela ordem. Então, a OAB já se manifestou sobre isso. E o senador também, Carlos Viana, falou que vai tomar providências a respeito disso. Síria. Tá certo, Ana, muito obrigada. E sobre este assunto nós vamos conversar agora aqui no Tempo News com o advogado especialista em direito previdenciário, Herman Richard. Herman, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando a seguinte questão que gerou certa polêmica hoje, né? O empresário Carlos Antunes, aí mesmo preso preventivamente, ele tinha o direito de permanecer em silêncio durante a CPMI, né? Isso pode ser interpretado como uma tentativa de obstrução de justiça, que não foi ao caso. Ele acabou falando só em alguns momentos ali que ele decidiu permanecer em silêncio, né? Boa noite, Síria. Boa noite a todos os telespectadores. Síria, isso aí o silêncio dele, né, constitucionalmente não pode ser interpretado em desfavor dele. Né? Como você bem pontuou aí, a Constituição ela garante aos investigados não produzir provas contra eles mesmos. Né? Então, o que ele fez ali foi nada mais que exercer uma garantia constitucional dele. Então, assim como isso não pode ser interpretado em desfavor dele, de menor sorte não pode ser interpretado de forma alguma como uma tentativa dele em obstruir a justiça. E como você bem disse, ele respondeu as perguntas que no entendimento dele ali não trariam prejuízo à pessoa dele enquanto investigado, né, e teve aí, com isso, assegurado o seu direito ao que a Constituição prevê. Então, de forma alguma, isso não é obstrução à justiça. É o direito de qualquer investigado, quando vai depor perante a justiça ou uma CPMI, e que o seu depoimento pode, muitas vezes, incriminá-lo. Ele não é obrigado a trazer fatos que possam incriminá-lo. Agora, doutor, outro ponto também que foi bastante comentado hoje, na última semana também já tinha ocorrido um fato nesse sentido, é que a CPMI aprovou o pedido de prisão hoje do advogado Nelson Williams, né? De fato, a CPMI, ela tem esse poder, ela pode aprovar um pedido de prisão? Excelente, Síria. É o seguinte, a CPMI ela pode aprovar um pedido, né? E esse pedido para onde ele vai ser encaminhado? Ele vai ser encaminhado para uma autoridade judiciária que é quem efetivamente, por lei, está investida de jurisdição para decretar a prisão. A CPMI ela só decreta prisão em caso de flagrante de delito, assim como qualquer do povo pode decretar. Nesses casos em que não há flagrante, como é o caso do pedido de prisão do Nelson Williams, eles formulam esse pedido, ele é aprovado, encaminhado para a justiça, no caso, o Supremo, no caso, ou a justiça que está acompanhando, e o juiz da causa, ou o relator, ele vai decidir se acata ou não esse pedido de prisão, determinando a prisão ou não determinando. Então, a CPMI só pode prender em flagrante delito. Fora isso, ela faz o pedido e um juiz, que é quem é investido de jurisdição, vai deferir ou não o pedido de prisão. Ela, CPMI, só em caso de flagrante. Agora, doutor, como é que esse escândalo aí que a gente tem vivenciado, divulgado informações sobre ele há um tempo por aqui, né, pode impactar a confiança dos beneficiários do INSS em serviços oferecidos, como é o caso das associações que a gente tem falado também e de empresas conveniadas, hein? Ô, Síria, eu acho que descredibiliza muito as associações e as empresas. Por quê? Né? Porque a reclamação que nós, né, até enquanto advogados previdenciaristas, recebemos diariamente em nossos escritórios e que a OAB já vem tentando combater há algum tempo é o quê? Que a maioria dos aposentados, eles não usufruíam de benefício alguns
de serem filiados a essas associações. Em momento algum, eles foram perguntados se queriam aderir a essas associações. E com esse escândalo, ainda mais com essa proporção que ele tomou, eu acho que vai dificultar ainda mais para aquelas associações que fazem um trabalho sério continuar ofertando esse serviço. Por quê? Porque isso descredibiliza todas as associações, infelizmente. Boa noite, Ana Paula, aqui de Brasília. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ver a confusão que teve hoje lá na comissão parlamentar, mas foi envolvendo o advogado do investigado, o Careca do INSS. Eu queria que o senhor pudesse avaliar e comentar qual o papel ali do advogado e quais são as prerrogativas que ele tem direito no exercício da função. Perfeitamente, Ana Paula. Ana Paula, o advogado, conforme prevê o Estatuto da OAB, a própria legislação que rege o trabalho das CPMIs, né, ele tem o direito de acompanhar seu cliente, manifestar tecnicamente e, em dado momento, de acordo com a análise do relator, até mesmo de questionar para quê? Para esclarecer fatos que possam vir prejudicar o cliente dele. Por quê? Porque todo aquele que é acusado administrativa ou criminalmente, ele tem direito à ampla defesa. E o advogado, como o próprio artigo 133 da Constituição fala, ele é indispensável à administração da justiça. E, portanto, ali, no meu ponto de vista, os deputados e senadores, naquele momento ali, ao não deferirem a ele a palavra e ainda agredi-lo, ali da forma que foi feito, eles erraram. Por quê? Porque ele tem sim direito de intervir para defender os interesses do seu cliente, até evitando uma alegação futura de nulidade. Por quê? Porque o trabalho do advogado é zelar pelo exercício da ampla defesa e do contraditório, e é isso que ele tentou fazer naquele momento. Até mesmo porque, como a gente acompanhou ali, previamente ao início da confusão, o Careca do INSS, como o intitulam, foi ferozmente agredido pelo relator ali, né? E no caso ali, ele é ainda um investigado, ele não foi condenado a nada. E no meu entendimento, o relator, assim como o juiz, ele não deve emitir um juízo de acusação prévia. Foi isso que ele tentou, e vejo que o advogado tentou intervir justamente para garantir, para corrigir essa imprecisão ali. Então, no meu ponto de vista, os deputados e senadores que compõem a CPMI, eles erraram ao cercear o direito à palavra que o advogado ordeiramente ele requeriu. Agora, doutor, a figura desses intermediários entre o INSS e o aposentado, ou mesmo o pensionista, é legal? E se sim, em que situações isso passa a ser ilegal ou mesmo imoral? Síria, bom, as associações, né, elas, na verdade, elas são entidades sindicais que a função a qual elas foram criadas é defender o direito dos associados, né? Se elas atendessem principalmente ao fim a que foram criadas e que fosse de opção de cada pensionista aposentado, eu não veria irregularidades. As irregularidades, as ilegalidades e, como bem pontua você, as imoralidades, elas nascem a partir do momento que associações fantasmas que não ofertam serviço algum e sem que o aposentado ou pensionista seja consultado, elas efetuam desconto nos benefícios deles e sem que eles saibam de onde ou por que esses descontos são feitos. Então, se ela exercer o papel a que legalmente foi criada, não há imoralidade e ilegalidade alguma. A ilegalidade nasce com o exercício dos descontos não autorizados e de associações que nunca ofertaram nada em favor dos aposentados e pensionistas. O que a gente vê nesse escândalo é que elas queriam unicamente, perdão da palavra, mas roubar milhões de aposentados e pensionistas. Daí a imoralidade. Por quê? Porque elas não faziam o que foram criadas para fazer.
E o senhor acredita que nesse caso nós teremos de fato responsabilização aí efetiva das pessoas envolvidas, ou estamos diante de um processo que é mais político do que jurídico? Síria, embasamento para se ter condenações, ao que tudo indica, é farto. Né? Por quê? Vou citar um exemplo aqui, o sócio do Dr. Nelson Williams, né? o Camazotti. Se ele não tivesse nada a esconder, por que ele estava escondendo o carro na véspera da operação da Polícia Federal em shopping em Brasília? Por que o intitulado careca do INSS tem tantas empresas que indicam lavagem de dinheiro? Ou seja, aonde há fogo, há fumaça. Agora, que esse processo tem um cunho político também, a gente não tem dúvida disso. Ultimamente, infelizmente, né, a justiça tem se confundido muito com movimentos políticos, talvez enfraqueça até a força da própria justiça. Né? O que a gente espera enquanto advogado e principalmente enquanto cidadão brasileiro é que, se apurado que realmente ocorreram crimes, que os culpados sejam devidamente responsabilizados. Tá certo, agradeço muito, Herman Richard, advogado especialista em direito previdenciário. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui no Tempo News de hoje, nos ajudando a entender um pouco o que está acontecendo aí nessa CPMI do INSS. Uma ótima noite e até uma próxima. Eu que agradeço, Cira. Ótima noite, até uma próxima. Bom, e agora há pouco, o senador mineiro Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS, ele concedeu uma entrevista coletiva falando um pouco mais, fazendo um pouco do balanço do que foram os trabalhos de hoje. Vamos acompanhar. Estamos observando, e é já muito claro pelos dados que nós temos, que todo esse grupo, ele articulou e muito bem as operações para desvio do dinheiro da Previdência Social. Nós não estamos tratando com amadores, nós estamos lidando com pessoas que têm somas bilionárias nas contas, escritórios de contabilidade caríssimos que ajudaram a maquiar todas as operações, escritórios de advocacia que também orientaram dentro da legislação para que tudo aquilo que aconteceu de desvio de dinheiro dos aposentados brasileiros pudesse ter uma aparência de legalidade. Quando nós olhamos o processo por fora, pela fala dos depoentes que têm vindo dessa comissão, ao que parece está tudo em ordem, tudo dentro de um arcabouço, vamos dizer assim, de uma organização, mas não está. Porque quando a gente vai observar a prestação de serviços, quando a gente começa a seguir os depósitos, a gente percebe que altíssimas somas em dinheiro sacados dos bancos pelos envolvidos ou pelos seus representantes, esse dinheiro não tem destinação. Se as empresas, é a minha visão hoje, juntamente com o relator, trabalharam totalmente dentro da legalidade, os recursos deveriam estar disponíveis na sua totalidade em alguma conta ou à disposição dos sócios para investimentos em várias áreas. O que nós temos são casas compradas com pagamento à vista, salas compradas com dinheiro à vista, desvio de dinheiro para a compra de aeronaves, que hoje não se sabe exatamente quem são os donos. Todo esse patrimônio, ele teve uma destinação que não está correta com o que tem sido falado aqui na CPMI. Daí a nossa decisão, inclusive, e a minha, de colocar em votação o requerimento ao ministro André Mendonça da prisão de mais uma pessoa, que é o advogado Nelson Williams, que esteve conosco aqui, não quis dar respostas efetivas e que, dentro dos dados que nós temos, mostra que o patrimônio que ele tem está diretamente ligado a boa parte dos depoentes que estão, neste momento, negando participação, mas cujos dados dizem totalmente ao contrário. Dinheiro que sai do bolso do aposentado, do pensionista, foi parar aí na compra de aeronaves, hein? Pois é, agora 7 horas e 37 minutos, essa reunião começou por volta de 9 horas da manhã e o Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, continua falando ainda, continua explicando e prestando contas, prestando esclarecimentos, portanto, na CPMI. Vamos acompanhar um pouco do que ele está falando agora. Mas
tanto a Calvox como a CDS, a True Trust, não teve nunca a função de call center, de ser ativo, de ligar para associado, de ligar prospectando. Sempre passivo, sempre recebendo as ligações dos associados em busca de várias informações. Então essa é a minha relação. Mato Grosso do Sul, Paranaíba, conheço bem o seu estado, tive a oportunidade de conhecê-lo tanto por vias aéreas, conheço Dourados, uma grande metrópole, caminho para o Paraguai, exatamente. Tenho um grande amigo, um médico pneumologista lá, e eu digo à senhora o seguinte: eu não sou responsável por cadastros, eu não sou responsável pela forma associativa ou de como qualquer associação, sindicato, confederação. Quem é responsável? Eles. As associações... Por favor, senadora, por gentileza. Confederações. Só poderia resumir, por gentileza. Confederações, eles são os responsáveis pelos seus cadastros. Ok. Nada mais. Obrigado. O nosso último orador, 3 minutos, deputado José Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Caveira, não vi vossa inscrição aqui. Não sei, mas não vi a inscrição de Vossa Excelência. Mas vai ser colocado, então, perfeitamente. O senhor está aqui desde cedo. Zé Medeiros. Eu vou fazer as perguntas e aí no final o senhor Antônio responde. Senhor Antônio, as empresas... quais associações as empresas do senhor prestavam serviço? Outra pergunta, quantas vezes o senhor, que foi mostrado uma foto aqui, quantas vezes o senhor se recorda de ter comparecido ao INSS, ao Ministério da Previdência Social? E agora, senhor presidente, devo fazer um registro aqui, porque a todo momento eu vi que tentaram desviar das investigações e fazer sempre a mesma coisa, para alimentar os sites de plantão e criar as narrativas a partir do que se fala aqui. Eu percebi que não é tanto para falar sobre o tema, é simplesmente para ser publicado no ISL e por aí vai. Então eu gostaria, para a gente fazer um contraponto, que o governo Bolsonaro, tão logo foi avisado por aqueles peritos que foram mostradas as fotos aqui, tomou providência, como disse o nosso senador Rogério Marinho. E colocou aquela medida que foi tão propalada e tão combatida por alguns nomes que eu vou ler aqui. Fizeram briga, nos xingaram, e eu estava lá. Mas vou lá: Zé Neto, Patros Ananias, Freixo, Fernanda Melchiona, Sâmia, Áurea, Edmilson Rodrigues, que hoje está lá no Pará, Daniel Almeida, Orlando Silva, Bongás, Marcon, Valmir do PT, Paulo Rocha, Vonei Queiroz, Enio Verri, Jorge Sola, Rogério Carvalho, Ivan Valente, Lindbergh Farias, Volney, que é o atual ministro. Todos esses combateram fortemente as medidas feitas por Bolsonaro para combater as fraudes no INSS. E mais, agora, nesse momento, um deputado que estava aqui hoje, que agora esqueci o nome dele, mas ele colocou um projeto para acabar com os descontos e enfiaram emendas no projeto dele para tentar continuar com os descontos. Mas teimo em dizer que o responsável é Jair Bolsonaro. Então, eu gostaria de acrescentar aqui também que essa investigação que nós estamos fazendo aqui, ao que me parece, vai dar oportunidade para a gente chegar muito mais longe, porque, como foi dito aqui, começou em 2010. Eu fui checar quais eram as associações que estavam envolvidas no mesmo esquema em 2010. Pasme, senhor presidente. Estava lá a CONTAG, estava lá o SIDNAP. Então, com certeza nós vamos chegar longe. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. E eu peço que, se possível, o nosso depoente possa responder as perguntas. O senhor quer comentar, senhor? Me foram feitas aqui, que eu anotei, 2 perguntas. As empresas do qual as associações, elas estão registradas nas notas taquigráficas. Eu respondi isso aqui acho que umas 5, 6 vezes. Quanto à minha presença no INSS ou Ministério da Previdência, no INSS eu repito ao senhor, eu já disse aqui, eu nunca estive, não na sede, não numa superintendência, nunca estive em sede, em unidade nenhuma do INSS, nunca estive, para não ser falso.
Eu estive, Segue, sim. portanto, o depoimento do Antônio Camilo Antunes, né, mais conhecido como careca do INSS. Ele diz que não gosta, né, que o chamem de careca do INSS, mas segue, portanto, a prestação de contas, o depoimento dele na CPMI do INSS, essa reunião que já dura mais de 10 horas, né?